Boa noite, nós somos da turma do quarto período de administração da UFRA e o nosso trabalho é em referente à matéria de gestão de pessoas do professor Charles. A nossa equipe é composta por mim, Ana Carolina, pela Ana Caroline, pela Ana Cláudia, Gustavo, Jamile, Kelly e pela Renata. Ok. O nosso tema é a remuneração. Ok. O que é remuneração? A remuneração vai ser a compensação total que o empregador vai oferecer para o colaborador em relação aos seus serviços prestados. Essa compensação ela não vai ser só por meio do salário, ela também vai incluir outros benefícios complementares. Ou seja, a remuneração ela vai ser um conjunto de todos os ganhos de um colaborador, de todos os valores que ele for receber. A remuneração ela é um direito do trabalhador e ela não é só importante por ter essa questão legal, mas ela também tem uma questão de motivação, já que para os trabalhadores que já estão em determinada empresa, aquilo também pode ser, a remuneração é algo que vai motivar eles a continuar naquela organização. Então, uma forma de manter aqueles talentos. Ela vai considerar 3 componentes. O primeiro é a remuneração básica. A remuneração básica ela vai ser o pagamento fixo que o funcionário vai receber de maneira regular. Esse pagamento ele pode ser tanto por salário mensal quanto salário por hora. O segundo, incentivos salariais. Os incentivos salariais são programas para recompensar o funcionário pelo seu bom desempenho. E esses incentivos eles podem ser concedidos por meio de bônus, prêmios, participação nos lucros e remuneração variável. E benefícios sociais. Esses benefícios eles vão apresentar para os funcionários algumas vantagens em relação às suas necessidades pessoais. Esses benefícios complementares, eles podem ser por meio de plano de saúde, vale alimentação, plano odontológico, entre outros. Ok. Bom, o que é um salário? O salário é a forma de pagamento que é o valor do pagamento que está no contrato, né? O contratual entre o empregado e o empregador. E lá, nesse contrato, vai especificar a quantidade de dinheiro que esse funcionário vai receber, né? Seja mensalmente, como a Carol falou, ou em quinzena, ou por semana. Então, o salário ele já é um valor fixo remunerado àquele empregado e o empregador tem o dever de pagar esse salário, assim como o empregador tem o direito de recebê-lo. Ok. Bom, e qual é a diferença entre salário e remuneração? Como eu já falei, o salário é o que o empregado vai receber depois de ter feito as suas horas, sua jornada de trabalho, e pode ocorrer também o aumento desse salário. Ele pode receber uma promoção e isso faz com que o seu salário aumente. Então, ele tem a possibilidade de aumentar gradualmente. Já a remuneração é a soma de um salário adicional, por exemplo, uma gorjeta, ou então, quando um entregador ele trabalha, né, numa pizzaria e ele também faz entrega. E aí as entregas podem ficar um adicional para ele. Então, essa adicional é como se fosse uma gratificação pelo trabalho extra que ele vem fazendo, como também uma gorjeta, né? Ele vai receber o seu salário fixo e também vai receber uma remuneração à parte. E também falando dos benefícios, né, que não estão aqui, mas os benefícios são vantagens adicionais fora a remuneração que o colaborador tem direito de receber também, se a empresa puder oferecer, né? E aí eles vão estar sendo disponibilizados aí. Ok. E a política de remuneração, ela também é conhecida como recompensas financeiras. E elas são um reflexo do trabalho executado pelo empregador, que dessa forma ela pode ser classificada como diretas e indiretas. As recompensas financeiras diretas,
elas pode ser descrita como um conjunto de estratégias que tem por objetivo recompensar os colaboradores pelo trabalho prestado. São os salários diretos, prêmios e comissões são formas de recompensas financeiras diretas. O valor pago pelo empregador reflete a contraprestação de serviços do empregado e este pode ser realizado por hora, por quinzena ou por mês. E a política de benefício, ela também é conhecida como recompensas financeiras indiretas. Ela tem um plano de benefícios, convenções coletivas e serviços sociais oferecidas pelas empresas, consistente em recompensas financeiras indiretas. O descanso semanal remunerado, as gratificações, os adicionais por tempo de serviços, noturno, a periculosidade, insalubridade, participação nos lucros, horas extras e férias são alguns exemplos de salários indiretos, ou seja, elas incidem sobre o salário conforme a utilização. A soma das recompensas financeiras diretas e indiretas, elas constituem a remuneração, que, por sua vez, abrange todas as parcelas do salário direto e do salário indireto. Ok. Bom, falando ainda sobre remuneração, quais são as estratégias que nós podemos formar para que essa remuneração seja aplicada na empresa? No primeiro exemplo, nós temos criar um plano de cargos e salários. Para que isso aconteça, é necessário que o gestor tenha um bom conhecimento do funcionamento da empresa. Isso entre cargos, salários e funções para avaliar realmente a remuneração e os benefícios. Com essas informações, em parceria com os próprios colaboradores e gestores do setor, a política de remuneração se torna mais assertiva, já que com esses dados em mãos fica mais fácil criar estratégias específicas para cada cargo. Além disso, um plano de cargos e salários permite que o colaborador tenha uma visão ampla sobre possíveis promoções e oportunidades de crescimento dentro da empresa. Depois disso, nós vamos para o segundo, que fala sobre desenvolver uma política de benefícios. Bom, 90% dos profissionais consideram os benefícios profissionais como um grande fator motivador para mantê-los na empresa. Claro que o salário ele é prioridade, mas uma política de remuneração passa necessariamente por um plano de benefícios efetivo, que é o convênio médico, o vale alimentação, vale cultura, trabalho em home office, que são alguns exemplos desses benefícios mais comuns dados pelas organizações. O ideal nesse caso é fazer uma pesquisa interna para que os próprios colaboradores votem sobre qual benefício que eles mais almejam. Aí, dessa forma, essa ação se torna mais estratégica, tendo resultado mais eficaz. Depois, nós temos o oferecimento de participação nos lucros e resultados. Toda empresa sonha em ter um time engajado e produtivo. Dentro desse cenário, existem vários estímulos ao colaborador que podem potencializar a produtividade. Aí, dessa forma, os profissionais vestem a camisa da empresa com maior interesse, já que sabem que os lucros da organização também darão a ele um retorno positivo financeiramente e profissionalmente falando. Incluir o trabalhador nessa parte dos lucros e resultados da empresa é importante porque ele vai se sentir participante de todo o trabalho. Ele não é uma mera peça. Ele vai fazer parte de todo o jogo, de tudo aquilo que sofre transformação e inovação dentro do ambiente de trabalho. Depois nós temos a valorização do trabalho com comissões ou bonificações. Uma comissão ou bonificação nada mais é do que um acréscimo de pagamento feito pelo empregador como forma de reconhecer e valorizar os trabalhos prestados pelo empregado. Ela normalmente está interligada a um alcance de metas e resultados pré-determinado pela empresa. É variável e pode ser mensal, bimestral, trimestral e anual, conforme a empresa. É importante, nesse caso de comissões e bonificações, dentro da política de remuneração, que a empresa deixe claro aos funcionários o funcionamento dessa mecânica, em vista que ele saberá exatamente o caminho que precisa seguir para alcançar os objetivos colocados a ele para alcançar esse benefício. Depois nós temos possibilitar o adiantamento salarial ou possibilitar o adiantamento salarial. Devido a muitas coisas que acontecem no decorrer da estadia do empregado na empresa, essa questão do empréstimo pode tirar muitas vezes ele do sufoco ou de situações inusitadas, né, os famosos imprevistos. E com esse adiantamento, o colaborador recebe um valor adiantado pelos serviços prestados e consegue evitar, como eu falei, possíveis imprevistos.
É também uma demonstração de preocupação da empresa com o bem-estar pessoal do colaborador. É ir além do que somente ser um empregado. E mensurar os gastos das ações. A implantação de uma política de remuneração exige da empresa pés no chão. De nada adianta ter uma ótima ideia no papel se o plano é inviável financeiramente para a organização. O ideal é que a política de remuneração seja uma estratégia a longo prazo e que sua empresa tenha como arcar com os custos. Tentar colocar em ação sem que haja um prévio planejamento ou um valor destinado a esse processo pode sujar a imagem da empresa, pois ela não terá como cumprir combinados, pagar bonificações, benefícios e etc. E para complementar, é importante, sim, deixar o empregado totalmente incluído dentro do ambiente de trabalho. Ok. Principais tipos de remunerações adotados dentro das empresas atualmente. Existem as remunerações tradicionais, que são aquelas baseadas em cargos e funções, e as consideradas mais modernas, que são as baseadas em habilidades e competências, também conhecidas por remuneração por competência. A gente vai expor 7 tipos de remunerações adotadas atualmente no mercado, e que inclui entre elas a remuneração considerada tradicional e moderna. A remuneração funcional. Este tipo de remuneração é um dos mais tradicionais, também chamado de planos de cargos e salários, e é uma forma que as empresas elas usam para remunerarem seus funcionários que estão exercendo cargos de liderança ou cargos de alta especialização. Tem tanto como objetivo incentivar, né, os demais funcionários, como serve para recompensar o profissional pelo conjunto de atividades desenvolvidas dentro da empresa. A remuneração por habilidades. Essa remuneração é uma maneira de incentivar a qualificação dos profissionais e vincular benefícios aos diferentes níveis de especialização. Esta remuneração é conhecida em função do conhecimento das habilidades certificadas do contratado. É necessário que o profissional tenha aptidão pessoal para a função, passando a receber uma remuneração condizente com a sua habilidade. Tá? É um tipo de estímulo que ajuda a diminuir tanto a rotatividade dentro da empresa, como favorece o recrutamento interno. A remuneração variável é a remuneração dada aos colaboradores por tarefa ou unidade de tempo. Um bom exemplo desse tipo de remuneração é o pagamento pela produção de uma peça de roupa customizada, por exemplo, ou pela hora trabalhada. Pode-se dizer que a remuneração variável ela é um conjunto de diversas formas de recompensa oferecidas ao colaborador, a fim de complementar o seu salário. Existem 2 tipos de exemplos diferentes desse tipo de remuneração, que é a remuneração por resultados ou a participação acionária. Ambas elas devem ser atreladas ao desempenho do colaborador. A participação acionária, como já falei, é uma remuneração variável e é um tipo de remuneração muito usada para cargos de gestão. É um dos mais complexos e sofisticados do conjunto de remuneração estratégica. Tá? A participação acionária ela está embasada em oferecer ao colaborador uma fração da empresa, mesmo que essa fração seja em pequena escala. Ela pode ser realizada através de cotas ou ações, o que vai depender do tipo de sociedade. Ok. Bom, faltou falar apenas 3 dos 7 principais tipos de remuneração nas organizações. Vou começar falando sobre o salário indireto. O salário indireto, basicamente falando, ele corresponde aos benefícios que, por sua vez, completa a remuneração do colaborador em uma empresa. Exemplo, auxílio-refeição, auxílio-saúde, auxílio-creche, moradia, vestuário, plano de previdência, transporte, cursos em gerais, até mesmo plano odontológico, entre outros benefícios. Esses benefícios que as empresas oferecem também são uma ótima forma de manter os colaboradores satisfeitos e engajados. Interessante que isto antes era menos incomum, mas hoje em dia, devido à facilitação e mais tipos de empresas que oferecem esse serviço, ficou cada vez mais
fácil se encontrar uma vaga que ofereça o salário direto. Para o colaborador, esse salário não se trata especificamente do dinheiro recebido como contraprestação pelo trabalho, mas representa uma parcela considerável da remuneração total, o que gera um grande impacto na renda mensal do trabalhador. Para a empresa, o salário indireto reflete diretamente no investimento aplicado ao seu quadro funcional, levando em conta toda parcela ou bem fornecido pelo empregador a seu funcionário como uma gratificação pela prestação do serviço desenvolvida pelo cargo ocupado. Comissões e premiações. As comissões e premiações acontecem desta forma. Quando uma empresa oferece comissão por venda, geralmente todo mês o colaborador recebe um valor que, dependendo da sua meta, pode ser grande ou pequeno. E como eu tinha falado, a legislação diz que as comissões pagas aos funcionários integram a remuneração, ou seja, elas entram como base de cálculo de todos aqueles benefícios que eu citei mais acima. É importante ressaltar e retomar esse ponto também, justamente porque as premiações são diferentes. Elas geralmente acontecem poucas vezes no ano e podem ser dadas podem ser dadas em bens materiais como televisão ou computadores, por exemplo. As premiações costumam acontecer quando já existe uma meta pré-estabelecida ou até mesmo em campanhas internas. Por isso, quando a premiação for dada em valores reais, é importante destacar no holerite do funcionário para que a empresa não sofra nenhuma contestação futura. Remuneração por competência. Essa competência envolve conhecimento, habilidades e atitudes de que um profissional necessita para o exercício do cargo. O conhecimento e a qualificação das pessoas passaram a ser fatores fundamentais dentro das organizações. Os investimentos no desenvolvimento do ser humano são aspectos importantes e essenciais para as empresas que querem compartilhar as suas mesmas situações no mercado de trabalho. O sistema de remuneração por competência passou a ser muito interessante em função de diversos fatores, tais como o crescimento do setor de serviço na economia, o aumento da demanda de profissionais qualificados, a necessidade de conhecimento intensivo nas empresas, a implementação de sistemas mais flexíveis e a redução de estruturas hierárquicas. Assim, muitas empresas iniciam estudos em torno de competências, procurando identificar os conhecimentos, também comportamentos e atitudes que os profissionais deveriam possuir a fim de enfrentar a nova realidade e desempenhar melhores as suas funções, agregando maior valor à empresa. A remuneração por competência veio com o objetivo de implementar a quebra de paradigmas do modelo tradicional de remuneração. Ela busca alinhar a política da organização aos aspectos inovadores de gestão de pessoas com resultado no negócio. Em uma era de competitividade, a remuneração fixa tornou-se insuficiente para motivar e também incentivar as pessoas. No caso, obter um comportamento mais proativo, empreendedor e eficaz na busca de metas e resultados excelentes. Daí vemos a adoção de novos modelos de remuneração, como a remuneração variável, que foi falada pela Kelly, e a remuneração por competência, que foi falado por mim agora. Ok. A
importância da remuneração. A remuneração ela é importante, pois ela traz muitos pontos positivos para a organização, fazendo um aumento na produtividade e na performance dos colaboradores. Quando a remuneração é adequadamente orientada para os objetivos da empresa e estruturada de forma correta, esse tipo de pagamento pode ser uma maneira de promover o aumento da produtividade e do engajamento dos colaboradores, elevando assim o nível de motivação entre eles. E também uma remuneração bem implementada, ela traz bons resultados para a empresa e para a sua equipe. Os funcionários eles podem acabar reagindo de maneira diferente perante a remuneração, pois há colaboradores que lidam bem com situações de pressão e que são mais competitivos, são ativos e dinâmicos e acabam se adaptando bem ao esquema de remuneração. Mas já há certos profissionais mais introspectivos, que não toleram tanta pressão e que são mais rígidos e podem apresentar mais dificuldades na hora de se desempenharem para poder receber a sua certa remuneração. Por isso, é de suma importância que a empresa conheça bem a sua equipe de trabalho para poderem saber qual tipo de remuneração poderão dar em questão dos resultados dos funcionários. A remuneração é uma forma de aumentar os lucros e melhorar as condições de vida como uma complementação de renda. Com isso, a equipe se desenvolve mais, aumentando mais o rendimento e dando melhor com os clientes e trabalhando com mais qualidade. A remuneração faz com que o profissional fique mais tranquilo e veja que seus esforços são totalmente recompensados. Para a organização, a remuneração faz com que haja crescimento no lucros e o aperfeiçoamento da performance da equipe, que fica mais motivada e empenhada. A remuneração também é uma forma de atrair talentos para dentro da organização. Com tudo isso que eu falei, é importante a remuneração, pois ela é um instrumento para potencializar a produtividade e a performance dos colaboradores, podendo motivar a equipe a produzir mais e com mais qualidade, e, de acordo com os seus méritos, receber a sua remuneração devida. Entretanto, tem que haver um cuidado ao aplicar a remuneração, pois ela tem que ser contínua e o bem-estar da equipe de trabalho também tem que ser uma prioridade. Okay. Essas são nossas referências que a gente pesquisou e o trabalho ele aborda todos os aspectos sobre remuneração, sua política, a importância, né, os principais aspectos da remuneração e espero que esteja tudo de acordo. Obrigada.